Vou te fazer uma pergunta e quero que você me responda com toda sinceridade. O que você faria se por uma semana você recebesse ao mesmo tempo o dom da invisibilidade e a capacidade de se transportar para qualquer lugar do mundo instantaneamente, apenas usando a sua vontade e o seu pensamento? Eu acho que eu sei a resposta e depois da vinheta eu comento sobre isso. Olá, sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Então, já decidiu o que vai fazer com seus novos poderes? O poder de ficar totalmente invisível e o poder de se deslocar, de se transportar para qualquer lugar deste planeta, usando para isso apenas o poder do seu pensamento, o poder da sua vontade? O que você realmente faria se tivesse em suas mãos esses poderes por uma semana? Bom, vou me arriscar aqui. Eu acho que eu sei o que você faria. Você faria o que a maior parte das pessoas também faria. E depois eu vou explicar por quê. Você provavelmente dedicaria boa parte desse tempo, boa parte desta semana, observando a vida dos outros. Você acha que eu estou exagerando? Bom, talvez você não fizesse isso, mas então você pertence a uma pequena minoria. A verdade é que a maioria de nós tem um grande interesse pela vida de outras pessoas, pelas experiências de outras pessoas. E nós gostamos muito de observar, sentimos um grande prazer na realidade em observar a vida, o comportamento de outras pessoas. Não fosse assim, redes sociais como Facebook, Instagram, por exemplo, não fariam tanto sucesso. Não fosse assim, programas como Big Brother, A Fazenda e tantos outros reality shows espalhados pelo mundo inteiro não fariam tanto sucesso. Então o fato é que se esses programas, esses reality shows, essas plataformas atraem milhões, bilhões de pessoas na realidade, é porque existe uma parte dessas pessoas que gosta de se mostrar, mas existe uma parte muito maior ainda que gosta de observar. Mas bem, o que será que nos move a esse tipo de comportamento? Por que temos tanto interesse pela vida dos outros, a ponto de dedicarmos muitas vezes horas e horas do dia, da semana, do mês inteiro, das nossas vidas, a ficar cuidando, bisbilhotando a vida de outrem, seja num programa de TV, ou seja numa rede social? Bom, as causas são múltiplas, é claro, e não seria possível examiná-las todas aqui. E é claro, também seria uma grande pretensão minha esmiuçar o comportamento humano em um vídeo curto do YouTube. Mas o fato é que o ser humano é muito curioso e essa curiosidade também ajuda o nosso processo de evolução. E um dos objetos que desperta a maior curiosidade em nós, sem dúvida, é a vida de outrem, a vida de outras pessoas. Bem, os motivos podem ser, como eu falei, apenas uma simples curiosidade, mas também pode chegar a um nível de psicopatia sexual, uma psicopatia doentia chamada voyeurismo, certo? Entre esses dois pontos existem muitos estágios, muitas camadas, muitas nuances. O fato é que a vida dos outros desperta realmente um grande interesse em nós. Talvez, em alguns casos, gostamos de olhar a vida dos outros porque os outros vivem experiências talvez diferentes das nossas, experiências que nós gostaríamos de vivenciar e por um motivo ou outro não estejamos conseguindo realizar isso. Às vezes gostamos de observar as vidas das outras pessoas simplesmente para poder criticar e falar mal. Outras vezes buscamos uma espécie de inspiração, uma espécie de referência, de exemplo,
admiramos determinadas pessoas, passamos a observar a vida delas e a partir daí buscamos a nos empenhar para criar uma realidade parecida com a realidade em que elas vivem. Enfim, as causas são múltiplas, né? São muito diversas e cada ser humano pode ter uma ou diversas dessas causas, desses motivos que o movem a vigiar a vida dos outros. Mas enfim, imagine então que você é um ser totalmente invisível por uma semana e que você tem esse poder de se transportar para qualquer lugar do mundo. Pois agora eu vou te dizer uma coisa que talvez para você seja chocante, mas é claro, se você for um estudante da doutrina espírita, um adepto do espiritismo, o que eu vou te revelar aqui não tem nada de novo, não tem nenhuma novidade, é absolutamente natural. Paulo de Tarso, o apóstolo, já dizia que vivemos rodeados por uma multidão de testemunhas. A doutrina espírita reafirma isso. Ela nos demonstra que o planeta Terra é habitado por assim dizer, duas classes de habitantes. Uma população encarnada que vive ainda em corpos como o nosso, em corpos físicos, neste plano de existência, nessa dimensão. Mas também existe uma população ainda maior de seres desencarnados, inteligências, consciências individualizadas, que têm livre-arbítrio, que têm vontade, que são os espíritos. Pois bem, essas duas classes de seres habitam o nosso planeta. E elas interagem, ainda que a maior parte da população encarnada não perceba isso. Os espíritos, esses seres desencarnados, são os observadores. Os encarnados compõem o grande reality show, de fato, para esses espíritos que nos observam. É evidente que entre esses espíritos há uma diferença de categoria, de elevação entre eles, uma hierarquia, por assim dizer. Existem espíritos por demais ignorantes, existem espíritos bastante atrasados que nos observam. Também existem espíritos na nossa mesma faixa de evolução que nos observam. E existem espíritos que estão em níveis mais elevados de evolução e que nos observam. Esses espíritos mais elevados nos observam com o intuito de procurar nos ajudar, interessados que estão no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso crescimento espiritual. Outros espíritos da mesma faixa de sintonia que nós nos observam porque muitas vezes têm os mesmos tipos de interesses, os mesmos tipos de afinidades, as mesmas tendências, boas ou ruins, que nós carregamos. E por isso nos acompanham e por isso nos observam. Às vezes são espíritos bastante apegados a nós. Outros espíritos nos observam, os mais atrasados, muitas vezes com a intenção de estudar as nossas falhas. As nossas falhas que eu digo são as nossas deficiências de natureza moral, para utilizá-las contra nós, a fim de retardar o nosso processo de evolução. Allan Kardec se referia a essa classe de espíritos como espíritos obsessores e dizia que a felicidade dos obsessores era que nós fôssemos tão infelizes quanto eles já o são. Mas enfim, estamos aqui todos compondo esse grande Big Brother da vida real. Um Big Brother que é assistido 24 horas por dia por um ou muitos espíritos. E é por isso que quando nós desencarnamos, ao chegar no plano espiritual, nada temos a esconder de fato. Os espíritos
conhecem a nossa vida. Os espíritos conhecem os nossos menores atos. Eles conhecem até os nossos pensamentos, porque muitos deles nos observaram por uma existência inteira, uma encarnação inteira. Assim, não há como esconder no mundo espiritual os nossos atos, os nossos pensamentos. Não há como esconder o que somos de verdade para os espíritos. E no plano espiritual, quando lá chegarmos, e é bom lembrar que todos um dia lá chegaremos. Quero lembrar também que os espíritos superiores, eles não nos observam com a intenção de nos julgar, de fazerem críticas ásperas ou de sequer de nos condenar. Eles seguem à risca um dos ensinamentos de Jesus, que é o de não julgar para não ser julgado. Eles nos observam com o intuito de procurar nos orientar a que sigamos o melhor caminho possível. A única forma de realmente adotarmos o autoconhecimento é, de fato, termos uma visão real daquilo que somos ou daquilo que estamos neste determinado momento. Todos nós somos seres em construção, todos nós temos as nossas tendências ruins, nossas fraquezas ainda. Muitas vezes tentamos escondê-las de outras pessoas, mas não podemos esconder isso dos espíritos e nem de nós mesmos. Por isso, de fato, vivemos esse grande Big Brother. Neste momento estamos do lado de cá da vida, né? E em algum momento estaremos do lado de lá e possivelmente seremos nós os observadores dos encarnados. Gente, muito obrigado. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e inscrevam-se no nosso canal. Deixem também seus comentários o que você pensa a respeito do assunto. Se não gostaram, deixem seu dislike. Um abraço e até o próximo vídeo.